Olá, eu sou o professor João Carlos e você está em mais um FB Resolve. Comentário FUVEST 2020, primeira fase, Biologia, prova 5, questão 53. Questão 53, nós temos o seguinte: analise a seguinte genealogia de uma doença. Então, você tem aqui os quadradinhos brancos, homem não afetado, homens não afetados, círculos brancos, mulheres não afetadas. Círculos escuros, mulheres afetadas, quadrados escuros, homens afetados. Foi levantada a hipótese que a doença possui padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. O que levou a tal conclusão foi numa herança dominante ligada ao X, o que é que nós temos? Nós temos, olha só, homens doentes, homens afetados, passando a alteração para as filhas. Então, acompanhe comigo. O que é que nós temos? Homens afetados por essa herança ligada ao sexo ou ligada ao X dominante. O homem obrigatoriamente sempre vai passar para suas filhas o alelo dominante. Então, um homem afetado tendo sempre filhas afetadas, estamos diante de uma herança ligada ao sexo dominante. Isso é o sinal característico de uma herança ligada ao sexo dominante. Tá? Então, estou usando a palavra sempre. Hein? Então, um homem afetado sempre passará o alelo dominante para suas filhas. Então, nós temos aqui essa situação vista entre a segunda e a terceira geração, como também acontece aqui com o irmão desse homem afetado, que também passa para suas filhas, no caso aqui para sua filha, o alelo afetado no cromossomo X. Então, você tem aqui uma herança ligada ao X, a mãe é normal, então a mãe é XAzinho, e o homem, ele é um homem afetado pela doença, então ele é XAzão Y. Observe que o homem sempre passa o XAzão para suas filhas, e a mulher está passando aqui um XAzinho, como acontece aqui também do outro lado, nessa outra região da genealogia. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá, então. Olha só. Então, a nossa opção correta é o item B de bola. Transmissão do alelo mutante apenas às filhas de homem afetado. Tá? O que é que nós temos aqui no item A? Incidência da doença em mulheres e homens. Isso não é característico de ser uma herança ligada ao cromossomo X. Tá? A incidência da doença em mulheres e homens pode ser uma herança autossômica ou uma herança ligada ao X. Pode ser dominante ou recessiva. Então, não é sinal. Item C, a presença de pessoas afetadas em todas as gerações. Pessoas afetadas em todas as gerações é característica de herança dominante, não necessariamente ligada ao X. Uma herança autossômica dominante se caracteriza por a presença da manifestação do alelo em todas as gerações. Mas não precisa ser só ligada ao X, pode ser autossômica mesmo. Então, heranças autossômicas, sejam elas heranças dominantes, sejam elas autossômicas ou ligadas ao X, afetam todas as gerações. Então, item C está falso. Item D, transmissão do alelo mutante às filhas e aos filhos de uma mulher afetada. Vamos voltar para cá. O que é que você está vendo aqui? Nós temos aqui a mulher afetada. Essa mulher afetada ela pode ser XAzão ou XAzinho. Eu estou colocando aqui como ela sendo heterozigótica. Por quê? Porque ela teve filhos homens normais. Para essa mulher afetada, por uma herança ligada ao sexo ou ligada ao X dominante, para ela ter um filho normal, com certeza ela é heterozigótica. Afinal de contas, ela passa para o seu filho, o filho homem aqui, o XAzinho, e o pai passa o Y. Então, com certeza ela é heterozigótica. Você observa, então, que o pai é XAzinho Y. Agora entenda, diferentemente da situação que nós analisamos anteriormente, o fato de essa mulher ser afetada não quer dizer que ela vai ter sempre filhos e filhas afetadas. Ela teve aqui filhos e filhas afetadas, mas isso não vai caracterizar como sendo herança ligada ao X dominante. Ela pode ter filhos afetados, não é que ela vá ter sempre, diferentemente da outra situação. Na outra situação, um homem afetado sempre terá filhas afetadas. No caso, uma mulher afetada nem sempre vai ter filhos e filhas afetadas, pode ter filhos e filhas normais. Então, nós não temos aí uma segurança para determinar que ela sendo
né, o que caracteriza a herança ligada ao sexo dominante, uma mulher afetada ter filhos e filhas afetados. Isso nem sempre vai acontecer. Tá? E o item E, presença de pelo menos um dos genitores afetados. Também isso não é sinal. Presença de um dos genitores afetados não quer dizer que seja uma herança dominante ligada ao X. Pode ser, inclusive, a herança autossômica. A herança autossômica ligada ao X, ou heranças ligadas ao X de forma geral, né? Heranças dominantes ligadas ao X, ou heranças recessivas ligadas ao X, heranças ligadas ao X de maneira geral, elas se caracterizam por ter um padrão no qual um sexo tem a manifestação e o outro, né, na outra geração, o outro sexo acaba apresentando. Né? Então, quando você tem, por exemplo, herança dominante ligada ao X, um homem afetado sempre tem filhas afetadas. Agora, por exemplo, quando você tem herança recessiva ligada ao X, quando a mulher é afetada, os filhos homens serão afetados obrigatoriamente. Então você imagina, por exemplo, a mulher XBzinho e o Bzinho é que causa a doença. Essa mulher XBzinho sempre vai passar para os seus filhos homens o Bzinho. E o pai passa o Y. Então, quando você tem mulher afetada e filhos homens afetados, nós temos uma herança recessiva ligada ao X. Então, nas heranças do sexo, você tem a manifestação da doença num sexo, numa geração, e na próxima geração, essa doença ela se manifesta no outro sexo. Então, se é pai, aparece nas filhas, no caso da dominante. Se é mãe, aparece nos filhos, se for herança recessiva ligada ao X. Tudo bem? Até o nosso próximo comentário.